Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Karsug. Hoje eu tenho duas perguntas para vocês. Primeira, carro chinês é bom? Segunda, mais rebuscada, carro chinês elétrico. O que vocês acham disso? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber nossas novidades. Hoje nós vamos falar sobre o JAC IEV40. Você já ouviu falar do JAC T40? Sim, ele é a versão elétrica em cima do T40. Carro 100% elétrico. Você já deve ter ouvido falar de algumas marcas, como por exemplo o Leaf da Nissan, o Zoe da Renault. E hoje nós vamos falar da JAC. Normalmente, toda marca tem um carro na linha elétrico. A JAC tem uma outra ofensiva. Ela atacou totalmente para lançar carros elétricos e ela tem 5 carros elétricos na lista dela. Esse daqui é o 40, um SUV médio, do qual a gente vai falar hoje. Como eu acho o carro muito bonito, não preciso explicar que o design é italiano. Ele tem esses filetes cromados que dão uma identidade para ele, e eu acho que a principal identidade é essa grade frontal branca com esses furinhos para entrada de ar. Aqui o que a gente tem? A portinhola onde o carro é carregável. A gente vai mostrar em breve para vocês. Aqui faróis de neblina, aqui faróis em LED diurno, e como vocês podem acompanhar as linhas do carro, ele continua. Ele é em 2 cores, isso é uma coisa legal que a JAC oferece como opção nos carros. Não é pintado, tá, gente? Aqui é envelopado, preto, mas ele fica o que se chama de saia e blusa. Aqui continuam esses filetes cromados que trazem elegância para o design do carro. Essas molduras ao redor do vidro também dão bastante elegância para o carro. E aqui o que está escrito IEV, isso daqui é a marca de carro elétrico, e sempre que vocês virem esse azul, ou o carro é 100% elétrico ou ele é híbrido, ele tem uma composição elétrica nele. Esse IEV40 já é a 7ª geração de carro elétrico da JAC. Eles estão há muito tempo muito mais desenvolvidos que a gente com relação a carros elétricos. Então vamos ver o que ele traz. Como eu falei para vocês, o design italiano. Então o desenho italiano para mim lembra muito um pouco os carros da Hyundai, né? O design lembra. Continuam esses filetes cromados aqui atrás. Esse carro, como ainda não tem concessionária, ele está sendo adesivado, mostrando a autonomia dele, que é o grande chamariz. A gente já vai falar sobre 300 km de autonomia e zero poluição. Esse é o grande mote do momento e do futuro. Carro 100% elétrico que não emite nenhum gás poluente. Vamos olhar o porta-malas. Um porta-malas de 450 litros, aqui eu deixei aberto de propósito, a gente vai mostrar carregando. Essa daqui é a tomada, ela vem fechadinha assim, você abre e você encaixa lá na frente. A gente vai fazer isso para vocês verem. E aqui do outro lado, você tem uma tomada simples de 20 amperes, basta você ligar na tomada. Recomendável 220 volts, porque senão demora muito para carregar. Aqui para você ver, a hora que você liga na tomada, aqui aparece que o carro está carregando, e lá no painel fica acesa uma luz verde para mostrar que está sendo carregado. Ele vem aqui dentro, o carregador dentro dessa bolsinha, então fica tudo compacto. Os bancos são rebatíveis no formato 1/3, 2/3, e aqui obviamente se você quiser também você pode tirar. Aqui vamos mostrar em detalhes também, câmera de ré. E ele tem uma excelente câmera 360 graus. Você tem uma visão espetacular quando está manobrando o carro. Você pode abrir a imagem na tela multimídia de 8 polegadas ou você pode usar ela bipartida. Eu vou mostrar isso já já para vocês. Vamos conhecer o carro por dentro comigo. Vou começar aqui por trás. Primeiro quero mostrar a porta para vocês. Aqui plástico. E aqui, alguns lugares tem esse soft touch que é recoberto com couro ecológico, com esse pesponto vermelho. Vidros elétricos e aqui aquele acabamento em black piano. Caixa de som atrás. Aliás, o som desse carro muito bom. Vamos mostrar espaço. Sentada. Espaço de cabeça. Tem um razoável espaço de cabeça.
Não é enorme, mas é razoável, mais uns 10 centímetros para cima. E espaço do banco, de espaço para frente, também é um bom espaço. Você senta bem confortável. Lembrando que esse carro, ele tem 1,75 m de largura, 1,56 m de altura e 2,5 m quase, 2,49 m de entre-eixos. Isso te possibilita sentar dessa forma tranquilamente. Não tem aqui no meio aquela coluna, onde você tem o apoia-braço é só do banco do motorista. Quando a gente dirige esse carro, ele traz uma sensação de muita leveza, parece ser um carro super leve. Eu anotei aqui, para não errar, o peso dele, 1.460 quilos. Ele realmente é leve. Se a gente comparar com o Creta tem um peso de 1.814 quilos, o Kicks 1.557, que é o que está mais próximo, e o T-Cross 1.740. Mas a sensação de leveza é muito grande e eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá para frente. Para entrar, eu não preciso da chave, ele é presencial. E para ligar também não. Vamos lá. Aqui o banco. Você tem regulagem de altura do banco e a regulagem do encosto. Uma posição confortável de dirigir, porém eu preciso falar para vocês que para dirigir, eu gosto de dirigir mais para trás, para as pernas. Então o que acontece? Isso para mim, todo carro oriental me dá essa dificuldade. O braço aqui fica praticamente estendido, o que é um grande erro. O certo é você dirigir com o braço assim, porque no caso de uma batida você não tem um impacto desta forma. Você tem um impacto mais absorvido pela curva do osso. Aqui ele tem a regulagem que eu procurei um pouco dura, mas a regulagem dele é só de altura. Senti falta da regulagem de profundidade para cá. Deste lado a gente tem a tomada, que eu vou abrir lá na frente, vou mostrar para vocês. Aqui é onde você abre a portinhola para o carregamento, a regulagem dos espelhos, regulagens de farol, e você pode ter o modo eco que você aciona e você pode desativar o controle de estabilidade se quiser. Aqui a porta, um porta-trecos bem legal, eu achei que tem bastante espaço, cabe os óculos, cabe chave, cabe um monte de coisa. Essa parte aqui em plástico imitando um cromado também ficou bem bonito. Aqui o black piano também ficou muito bem acabado. Aqui plástico, né? E aqui couro ecológico, como eu mostrei para vocês. O controle dos espelhos, o travamento da porta, que ao acelerar ele trava sozinho, e o travamento dos vidros. Chave presencial, a gente entra, coloca aqui e o botão power aqui. Como o carro está ligado? Pronto, o carro está ligado. Como eu sei, não tem barulho nenhum. Eu vejo essa luzinha aqui, escrito ready, que quer dizer pronto, e o carro está ligado. O que esse painel me mostra? Aqui a autonomia da bateria e aqui a temperatura do motor e das baterias que estão lá dentro. Aqui na frente eu tenho a marcha, né, que na verdade ele não tem marcha, mas a posição que está o carro agora, que está no neutro. Depois eu coloco no drive e eu gosto de usar o botão eco, que está aqui à esquerda, que eu mostrei, para ter menos gasto de energia. E para frente o botão de ré, que foi o que eu falei que aparece a câmera. Aqui a gente tem a câmera assim, ou a gente pode ver a câmera inteira. Muito boa essa câmera, que quando você está manobrando, ele te dá a referência total do carro, uma câmera 360, gostei muito. Voltando aqui para o volante, um volante revestido em couro, esse couro ecológico, o mesmo que tem algumas partes do carro que tem esse acabamento. A costura é em vermelho e ele tem um design bastante esportivo, como eu falei para vocês, é o design italiano. Esta parte aqui você tem a conexão, a parte de piloto automático e a parte de conexão com multimídia. E dessa parte, desse lado aqui, você pode habilitar rádio, estação, volume, enfim, a gente usa para lá. 2 airbags, isso eu senti falta, ele tem só 2 airbags frontais, um aqui, o outro aqui dentro, senti falta nas laterais. E as saídas de ar também, são 4 saídas de ar. Uma coisa legal para falar para vocês, o ar-condicionado desse carro é sensacional. Uma vez num lançamento de um carro da Jack, o presidente da Jack, Sérgio Habib, estava explicando por que o ar é tão incrível dos carros chineses. Porque eles têm as duas condições na China de clima
tanto o calor intenso quanto o frio intenso. Então eles têm essa parte de climatização muito bem desenvolvida. O carro gela super rápido, mesmo não tendo saída de ar traseira para o carro. Ele consegue gelar todo o habitáculo muito rápido. A hora que eu quiser desligar o carro, aperto o botão e ele desligou. Aí basta pegar a chave e sair. Os vidros não fecham sozinhos, você precisa subir os vidros antes de desligar o carro, senão todas as vezes você tem que ligar o carro de novo para subir o vidro para poder fechar quando você sai. Eu liguei o carro e o que me aparece, que eu deixei setado já, a parte da energia do carro, que é uma informação bem interessante de você ter. Super legal aqui, autonomia, eu tô com 204 km de autonomia, de um total de 300, com 72% da carga da bateria. Aqui o consumo médio de 7,0 kWh. Aqui quando eu coloco para carregar, ele aparece como está sendo feito o carregamento, além de acender aqui uma luz verde. Quando ela está verde significa que o carro está carregando. Aqui a forma de carregar e mais informações se eu precisar mexer. Aqui a gente está com essa autonomia de 204 km. Se eu ligar o ar-condicionado, eu vou mostrar para vocês que ele cai imediatamente bastante, 180 km ou 184. Quer dizer, ele come bastante energia, o ar-condicionado desse carro. É o projeto, é assim que funciona. Se eu desligar, vocês vão ver que vai subir novamente, vai aumentar a autonomia dele, 204 km. O ar-condicionado nesse carro é digital, a hora que eu mexo, eu consigo regular aqui. Ele não tem Apple CarPlay e não tem Android Auto, mas ele tem esse aplicativo Carbit que você aciona, liga no celular, no caso um iPhone, e eu identifico aqui que é um iPhone. Aí ele pede para conectar, então vamos lá. Confiar no computador. Eu vou colocar meu código e eu vou em ajustes. Nos ajustes eu vou abrir o meu acesso pessoal e vou espelhar a tela. Eu não consigo mexer aqui, ele está totalmente espelhado, então os comandos vão ser sempre no meu telefone, não nessa tela aqui. Vamos lá, o celular está espelhado, ele está me mostrando que está espelhado, então agora eu vou usar o que me interessa. Aqui está minha tela totalmente espelhada, eu quero usar o Waze, eu vou virar, ele também vai virar, e aqui eu vou colocar o endereço que eu queira, qualquer endereço que eu tenha digitado. E vai aparecer lá. Então, mas sempre o meu comando vai ser pelo telefone. Vamos dar uma olhadinha agora nos botões aqui do painel. A gente tem aqui o freio elétrico, que você aperta para baixo para desligar, mas ele freia automaticamente. A hora que você desliga o carro, ele já aciona automaticamente. Aqui a gente ativa e desativa o barulho de segurança, ou seja, quando tem alguma coisa perto, aquele pipipi que ele faz quando passa alguma coisa perto. Aqui a gente tem a câmera, que você pode ativar por esse botão também. E aqui você tem um botão que chama-se Auto Hold, que é aquilo que faz o carro segurar em rampa, assistente de partida de rampa. E uma coisa legal nesse carro específico elétrico, quando ele está acionado, você tem, ao tirar o pé do acelerador, uma desaceleração que alimenta a bateria. Coisa que se você não tiver com esse botão apertado, ele funciona normalmente, ele não desacelera, portanto ele não te gera energia de volta. O câmbio, ele não tem marchas, o carro elétrico não tem marchas, portanto ele tem só 3 posições, o drive, o neutro e a ré. A ré para engatar, você segura o botão aqui do lado e engata. E aí para cá volta a posição normal. Uma entrada USB. Tive dificuldade para enxergar agora, a gente está à tarde, não dá para enxergar direito, poderia ser iluminada, faz falta quando é iluminada. E aqui uma tomada 12 volts. Aqui no painel, só para mostrar, a gente tem aquecimento dos bancos, que pra gente não é necessário, mas na China muitas vezes é necessário. E ele tem porta-trecos que eu gostei bastante. Aqui tem um lugar para encaixar a chave, que cabe direitinho. Aqui tem um porta-treco, aqui dentro tem outro onde você pode pôr moeda, coisas menores. Aqui desse lado também eu consegui encaixar tranquilamente meus óculos, meu celular, a chave de casa ou garrafa, depende do que você quiser. Então ele tem um bom suporte para gente que precisa pôr uma série de coisas.
Motor, como eu disse, 100% elétrico, 115 cavalos de potência, com 270 Nm de torque. O que acontece? Todo carro elétrico, o torque entra desde o início, então ele tem uma curva plana, não uma parábola como nos outros carros. O que acontece com isso? Quando você dirige o carro, é um carro que tem uma aceleração muito rápida, ele é muito legal de dirigir, porque assim que você entra, você acelera, o torque entregue está máximo e você acelera muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, de 0 a 100 esse carro faz em 9 segundos. Nós estamos falando de um SUV, um carro de passeio, um carro normal, não um carro de corrida. Então é muito legal. Aqui, a portinhola que eu mostrei para carregar, como você faz? Você tira essa tampa, aqui a gente tem uma outra tampa, onde você acopla aqui, e na outra ponta você coloca na tomada. De preferência uma tomada 220 volts, para não ficar mais do que 8 horas carregando. O proprietário de um carro desse, o que normalmente ele faz? Ele contrata de empresas de luz para que façam wall box na sua garagem. A EDP, no caso, faz para a Jaque, faz para os carros brasileiros, e você pode contratar o wall box e você carrega até 80% da bateria tranquilamente em 4 horas. Aqui as baterias de íon lítio, elas são arrefecidas, então essa é a diferença. Um carro desse, o que isso traz de diferente para o consumidor no dia de hoje? As revisões de 10 mil até 60 mil quilômetros custam em torno de R$650. Quando a gente faz uma análise de carro elétrico e de carro chinês, muita coisa tem que ser levada em consideração. Essa é uma delas. Por que R$650? Porque ele não tem uma série de componentes que se desgastam que o carro com motor a combustão tem. Então, deve ser levado em consideração. Um outro dado que eu deixei para o final para passar para vocês. O preço desse carro, ele começou quando foi lançado em R$153 mil, hoje ele está a 179.900. Por quê? Dólar, é um carro importado. Então, eu acho que o grande sofrimento da marca vem nesse momento, com relação ao dólar. Aqui, que eu sempre gosto de mostrar, material fonoabsorvente e que ajuda a trazer mais qualidade para quem está lá dentro. Esse carro é muito silencioso, muito. Você dirige e parece que você está em nuvens, sentado em nuvens. E do lado de fora também, isso a gente já falou, que ele tem um sistema que ele emite até 25 km por hora, ele emite um bip para quem está perto, pedestre, outros carros, pessoas passando, ouçam para não correr o risco de ser atropeladas. Estamos aqui com o Karsug e agora ele vai falar um pouco da opinião dele sobre este carro. Vamos lá. Bem, amigos, é um carro elétrico, como tal tem um de seus destaques no silêncio de funcionamento. Outro destaque é o fornecimento imediato da potência, como todo motor elétrico, e tem um compromisso que eu acredito funcional entre conforto e estabilidade. Claramente não é um carro para ser dirigido esportivamente, não é esse o objetivo maior do veículo. Mas é um carro confortável para 4 pessoas. Quem vai no meio do banco traseiro tem as restrições existentes em todo o veículo quando se colocam 3 pessoas atrás. Tem um fornecimento de potência, como disse, é imediato, que é próprio do carro elétrico, e de uma forma geral me agrada, desde que se entenda realmente qual é sua função. Na minha ideia, o carro elétrico tem, sobretudo no Brasil, como utilidade maior a urbana. Nesse sentido, ele diminui drasticamente a poluição imediata, embora possa se discutir bastante sobre a poluição criada pela bateria, tanto na sua construção como no momento em que ela deve ser jogada fora. Falando de velocidade, só interrompendo um minuto, não é um carro esportivo, até porque a velocidade informada pela Jaque é 140 km por hora. Mas é importante, né, Cláudio, mostrar
que quando se acelera, ele sai muito rapidamente. Então ele dá uma sensação prazerosa de arranque de velocidade. Sim, isso é típico de qualquer motor elétrico, que o motor elétrico, contrariamente ao motor endotérmico de combustão interna, oferece imediatamente a sua potência máxima. Então, é claro que dá essa sensação de uma potência superior àquela que realmente ele tem, porque a ideia que se tem é do carro comum, em que você começa a acelerar e aí começa a aumentar a potência que vai sendo utilizada. No carro elétrico não, se acelera e a potência que tem já é aquela. Inclusive podemos experimentar isso. Você até cola aqui atrás, né? É muito agradável. Sim. E a posição de dirigir, como é que tá? A posição de dirigir é boa, é regulável o banco, regulável a altura do volante, é uma posição em que a pessoa se sente à vontade. Vocês veem como é bem diferente, como isso é de pessoa para pessoa. Para mim me incomodou porque eu gosto de dirigir mais para trás. Então é uma coisa que me incomodou um pouco. E a suspensão, o que você achou dela? A suspensão, pelo que eu entendo, consegue fazer conviver a necessária estabilidade para um carro de turismo com o conforto que ele deve oferecer, sobretudo na buraqueira geral que são as ruas de São Paulo. É claro que num piso liso, como por exemplo em Brasília, ele vai bem melhor e mesmo o ruído que filtra da suspensão, mais do que da suspensão, é um ruído de rolamento dos pneus e abaixa bastante. Estou finalizando o vídeo e eu comecei o vídeo perguntando para vocês, carro chinês é bom? Carro elétrico é bom? Então vamos tirar uma dúvida. A gente tem um vídeo que a gente mostra um outro carro chinês da Jack também, o T80. Acho legal você acessar aqui e você assistir para ver como eles se desenvolveram. Eu quero que vocês me deem essa resposta. E carro elétrico, por que até agora o carro elétrico não pegou como em outros lugares no mundo? Porque aqui a gente não tem estações para recarregar o carro. Então ele é um carro basicamente urbano, não é um carro de estrada. Na China, os carros são vendidos, os carros elétricos, o preço varia com a autonomia que ele faz. Aqui o preço varia com a cilindrada. Você paga um valor X num carro 2.0 e um valor Y num carro 1.0. Na China você compra carros com preço X para 300 km de autonomia, com preço Y para 800 km e assim vai. Mudou o parâmetro. Então o que eu acredito? O futuro será do carro elétrico, mas a gente precisa ter estrutura para isso. Você precisa ter pontos para carregar e muitos pontos. Na Itália, por exemplo, há um tempo atrás, saiu uma matéria que você não conseguia programar uma viagem, tipo São Paulo-Rio, imaginando que você vai parar no meio da estrada para fazer um carregamento. Se tiver um ponto só e tiverem duas pessoas na sua frente, a sua viagem já passa para o dia seguinte, porque se a pessoa ficar 4 horas carregando o carro dela, outra 4 e depois vem você já está 8 horas parado. Então são todos esses poréns que devem ser levados em conta e a explicação do porquê ainda não é viável, 100% viável para a gente um carro elétrico. Agora eu vou falar uma coisa para você, se você construir uma casa, você faz uma estação elétrica para isso, você compra esse carro. Uma sensação muito legal, por exemplo, foi passar na frente de um posto de gasolina e saber que você não precisa parar mais ali para nada. Para você abastecer esse carro eletricamente, você gasta R$22, ou seja, para rodar 300 km você paga R$22. Isso é 6 vezes menor que o custo de um carro a combustão. Então tem uma série de prós e contras. Nos lugares mais desenvolvidos ele já está muito bem solidificado, mas aqui ainda não. Mas eu quero ouvir o que vocês pensam sobre isso, porque vai chegar para a gente também, é uma realidade. Então é isso, se você é fã de carro como eu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se gostou do carro, reserve e ele vai começar a ser entregue em setembro. Tchau, até a próxima!